Os radicais e as suas propriedades. Seja n pertencente aos naturais e n maior que 1 e a pertencente aos reais, vírgula. Olha só, aí está falando que n está representando um número natural e maior que 1, por exemplo, 2, 3, 4, 5, etc. E A pertence aos reais. O A é um número real. Pode ser um decimal finito, uma dízima, uma fração, um inteiro, pode ser negativo, positivo. É um número real. A expressão que a gente lê, raiz enésima de A, é denominada radiciação. É a operação oposta da potenciação. Bom, o N, que é o número que fica ali pertinho do símbolo, né, da raiz, ele é denominado índice. Ele pode ser 2. Se ele for 2, não se usa escrever o 2 ali, tá? E ler raiz quadrada. Se ele for 3, lê-se raiz cúbica. 4, raiz quarta. E assim por diante. O A, ele é chamado de radicando. E o símbolo, né? Esse símbolo entre que o A está dentro aqui e que o N está aqui do ladinho, ele é o radical. É o símbolo do radical que a gente vai ler sempre que aparece esse símbolo, raiz. Se eu falo raiz quinta, é porque o índice é 5, do número tal. Então, né, esse símbolo aí nós vamos ler sempre como raiz, é o símbolo do radical. Cálculo. Como calcular a raiz enésima? Ou seja, a raiz seja de qualquer índice do número A. Nós vamos colocar duas formas aqui. Se o índice é par, nós fazemos o cálculo com radicando positivo, o A tem que ser positivo. Se o radicando for negativo, não pertence aos reais. Vou mostrar aqui para vocês. Se o índice for par, aí nós vamos ter, né, radicando maior que zero, se o radicando for maior que zero, aí nós vamos aplicar essa regrinha aqui, ó. Raiz enésima do número A é igual a B se B elevado a N for igual a A. Ou seja, a radiciação é a operação inversa da potenciação, tá? Por exemplo, a raiz quadrada de 36 é 6, pois 6 elevado ao quadrado é igual a 36. A raiz quarta de 625 é igual a 5. Por quê? Fatorando, decompondo o 625 em fatores primos, ele não divide nem por 2 nem por 3, o 625. Eu vou dividir por 5, que vai dar 125. Vou dividir 125 por 5, que vai dar 25. Vou dividir 25 por 5, que vai dar 5. Que dividido por 5 vai dar 1. Ou seja, olha só, 5 elevado à quarta potência. Daí a raiz quarta de 625 é igual a 5. Porque 5 à quarta potência é igual a 625. Bom, se o radicando for menor do que zero, for um número negativo, por exemplo, menos 4, não é definida em R a raiz de índice negativo para a raiz de índice par para números negativos. Raiz quadrada de menos 4, aí você vai colocar, não pertence aos reais. Não existe nenhum número que é elevado ao quadrado e que dê menos 4, porque todo número que eleva ao quadrado fica positivo. Então, não tem como resolver isso aqui nos reais. Tá? Raiz quarta de menos 81. A mesma coisa. Não tem como resolver. Todo número que eu elevar à quarta potência, ele fica positivo, não vai dar menos 81. Observação. Menos raiz quadrada de 9, diferente de raiz quadrada de menos 9. O sinal do lado de fora é só repetir. Significa o oposto do número raiz quadrada de 9. Isso aqui dá menos 3, que é o oposto de 3. Agora, a raiz quadrada de menos 9 não existe em R. Então, ó, menos raiz quadrada de 9 é o oposto de raiz de 9. Aí nós resolvemos. Agora, raiz quadrada de menos 9, se o sinal de menos estiver dentro, não pertence aos reais. Quando o índice é par, tem que considerar essas duas situações. Radicando positivo resolve, radicando negativo não pertence aos reais.